Então, nós podemos agora dar um exemplo de numérico para a unidade, diferente do 1, e tentar observar o que acontece quando multiplicamos por 10, por 100, por 1000. 8, por exemplo, o número 8, como poderia ser qualquer outro algarismo. 8 vezes 10 igual a 80. 8 vezes 100, 800. 8 vezes 1000, 8000. Ou, fazendo um outro caminho, o mesmo que a gente percorreu para transformar unidades em dezenas, dezenas em centenas e centenas em milhar. 8 vezes 10, 80. 80 vezes 10, 800. 800 vezes 10, 8000. Vamos dar uma paradinha e observar que então quando eu multiplico por 10, basta eu acrescentar um zero à direita do número. Então, quando eu multiplicar por 100, se eu estou multiplicando por 10 duas vezes, porque 10 vezes 10 é 100, 8 vezes 100, 2 zeros, 800. Ao multiplicar por 1000, 8 vezes 1000, acrescentamos 3 zeros, 8000. Fazendo o caminho da operação inversa, da divisão agora por 10 a partir do 8000. 8000 dividido por 10, 800. 800 dividido por 10, 80. 80 dividido por 10, 8. Então, conforme eu vou dividindo, fazendo divisões sucessivas por 10, eu vou perdendo zeros. É isso? E se eu tivesse, então, 8 unidades, eu divido por 10 e obtenho 8 décimos. A forma de se escrever 8 décimos é utilizar o zero na casa das unidades, já que eu não terei unidades, e me utilizar da vírgula para separar a parte inteira da parte decimal. Então, 0,8. Se eu dividir 0,8 por 10, eu obtenho 8 centésimos. 0,08. Eu tenho zeros na casa das unidades, 0 na casa dos décimos e 8 centésimos. Ao dividir 8 centésimos por 10, eu passo a ter, então, 8 milésimos. 0 unidades, 0 décimos, 0 centésimos e 8 milésimos. Vamos registrar isso e, a partir desta primeira parte realizada da divisão, desde 8000, em divisões sucessivas por 10, até chegar em 8 milésimos, o que foi acontecendo? Quando você tem 8000, aparentemente você não tem uma vírgula, como aparentemente você não tem no 800, nem no 80 e nem em 8 unidades, mas ela está ali, ela está na casa da unidade. Então, o número 8 poderia ser escrito como 8,0 ou 8,00, como a gente representa o dinheiro. Não representamos R$8 por 8,00. Então, o 8, o 80, o 800, o 8000 tem uma vírgula na casa das unidades, que como o número é um número inteiro, ela não aparece, necessariamente ela não aparece, mas ela está ali. Se você precisar representar uma separação das unidades com a parte decimal. Até aqui tudo bem? Agora vamos continuar então e observar, a partir do 8000, observar essa vírgula e após essas divisões sucessivas por 10, eu poder dizer que comportamento essa vírgula tem. Ou seja,
Eu sei que o número está ficando 10 vezes menor, mas a gente pode dizer que essa vírgula, a cada divisão por 10, ela está se deslocando para a esquerda. Cada vez que eu divido por 10, é como se ela se deslocasse para a esquerda uma casa decimal. Observe isso. Veja se é fácil compreender. E vamos, a partir então do 0,008, fazer agora um novo caminho para multiplicação. Vamos lá? 8 milésimos vezes 10, 8 centésimos. 0,008 milésimos. Eu passo a ter 0,08 centésimos. A partir do centésimo, se eu multiplicar por 10, eu passo a ter 0,8 décimos. A partir do 0,8, dos 8 décimos, se eu multiplicar por 10, eu passo a ter 8 unidades. E assim, multiplicando por 10, obtenho 80, multiplicando por 10, obtenho 800 e multiplicando por 10, obtenho 1000. Vamos dar uma paradinha e observar o que nós podemos afirmar com relação a isso. Ao multiplicar por 10, o número está ficando 10 vezes maior. O 8 foi ficando 10 vezes maior em cada posição. Então, o valor aumentou 10 vezes, mas a gente pode dizer que a vírgula é como se a vírgula estivesse se deslocando agora para a direita. Isso vai ser muito importante para nos ajudar a fazer cálculo mental, tá certo? Vamos melhorar esse número, vamos colocar mais uma casinha decimal aí nesse número. Vamos tentar trabalhar agora com um número decimal 2,35, por exemplo. 2 inteiros, 3 décimos e 5 centésimos, é a maneira que a gente pode ler. Como pode ser lido como 2 unidades e 35 centésimos, ou 235 centésimos. É compreensível isso? Estamos falando do número 2,35. Se, ao multiplicarmos por 10, é como se a vírgula se deslocasse para a direita, como seria 2,35 vezes 10? Eu estou perguntando qual o resultado de 2,35 vezes 10. Se você compreendeu que ao se multiplicar por 10 é como se a vírgula se deslocasse para a direita, eu já digo 23,5. Observe, o 2, que era unidade, passou a ser dezena. O 3, que era décimo, passou a ser unidade. O 5, que era centésimo, passou a ser décimos. Então, o número ficou 10 vezes maior. E é como se a vírgula se deslocasse uma casa para a direita. Vamos multiplicar por 10 de novo. Se a vírgula vai se deslocar para a direita, ela vai ficar depois do 5. Então, eu tenho o número 235, que nesse caso não precisa de vírgula. Ou eu não preciso colocá-la, porque eu não estou representando dinheiro, simplesmente as unidades. Posso perguntar, então, o seguinte: se eu multiplicasse esse número diretamente por 100, o que eu obteria? 2,35 vezes 100. Se a cada multiplicação por 10 a vírgula se desloca uma casa, se eu multiplicar por 100, ela se deslocará 2 casas para a direita. Tá certo?
Um outro exemplo, vamos mudar o número novamente. Vamos pensar no número 3,585. 3 inteiros, 585 milésimos. 3,585. Multiplicando por 10, 35,85. Multiplicando por 100, 358,5. Multiplicando por 1000, 3,585. Simplesmente 3,585 multiplicando por 1000, a vírgula se desloca 3 casas para a direita. 3,585 inteiros. Entendido? Então, uma pergunta: como eu faria para transformar 0,25 em 25 unidades? Por quanto eu tenho que multiplicar 0,25 para obter 25 unidades? Quantas casas a vírgula se deslocará? Então, nesse caso, por quanto eu tenho que multiplicar? Se você percebeu que a vírgula tem que se deslocar 2 casas para a direita, eu preciso de multiplicar por 100. Tá correto até aqui? Eu quero treinar um pouquinho as multiplicações por 10, 100 mil. Vamos lá? 10 vezes 1,21. Vou deixar para pensar. 1000 vezes 0,02. 100 vezes 0,78. E um último exemplo, 1,2 vezes 100. Na sequência, a gente pode efetuar algumas divisões. Primeiro exemplo, quanto seria 23,1 dividido por 100? E 0,2 dividido por 10. Quanto seria 1,31 dividido por 100? E 410 dividido por 1000? Tá difícil? Tente responder a essas questões para a gente, daqui a pouquinho, te dar a resposta. O que espera que você diga é que 10 vezes 1,21 é 12,1, que 1000 vezes 0,02 eu preciso de 3 casas, de deslocar a vírgula 3 casas para a direita, então o 0,2 vai receber um zero para que eu possa trazer a vírgula 3 casas, o resultado é 20. 100 vezes 0,78, 78. 1,2 vezes 100. A vírgula se desloca 2 casas para a direita, então eu tenho 120. No exercício das divisões, 23,1 dividido por 100. Na divisão, vamos nos lembrar que a vírgula se desloca para a esquerda. Então, no caso, se a divisão é por 100, 23,1 dividido por 100 igual a 0,231. 0,2 dividido por 10. 0,02. 1,31 dividido por 100. 0,0131. 410 dividido por 1000. 0,410. Meu nome é Luísa Maria Marques Poloni Cantarella e hoje é dia 11 de setembro de 2018. O nosso próximo episódio será o sistema métrico decimal e outras unidades de medidas. Eu espero você lá.